Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente hoje para falar sobre alguns termos que são usados nos plenários da Câmara e do Senado e que nem sempre a gente entende muito bem. Você vai traduzir para a gente, Diego? Bom dia. Pela ordem, senhor presidente. Bom dia. Exatamente. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Pois é, ano que vem começa uma nova legislatura em Brasília, sobretudo na Câmara, chegam muitos deputados novos que não têm familiaridade com os termos do Congresso. Às vezes as pessoas acham que entendem como funciona o Congresso, quando colocam os pezinhos lá, vê que não é tão simples assim. É claro que tudo isso aqui que eu vou dizer hoje para o nosso ouvinte, para vocês, isso é questão de concurso, questão de prova. Eu não vou dar aqui uma aula técnica sobre os termos, senão fica até chato e maçante. Eu vou tentar, de uma maneira mais leve aqui, falar um pouquinho de termos que a gente escuta muito na televisão. Então vamos lá. Primeira coisa, votação simbólica e votação nominal no Congresso Nacional. A votação simbólica é quando o parlamentar não deixa a sua digital. Ele não coloca lá se ele votou sim ou não. O presidente geralmente fala assim: em votação, projeto de lei número 00001, aprovado. E aí já aprovou. É aquela coisa que ele em questão de segundos. Quem tiver alguma coisa contra se manifeste, aprovado. Pronto. Aprovado. Essa é simbólica. Essa é simbólica. Essa é a simbólica. Isso é para passar o trator, né? Isso já tem um acordo feito ali, ou é um assunto que não está tão seguro assim de que vai votar e vai aprovar. Então, o presidente já manda lá. Em votação, projeto número 4, aprovado. Em votação em segundo turno, aprovado também. Aí vai aprovando, e a gente não vai entendendo nada. Essa é a simbólica. Então você vai lá, em votação simbólica, os deputados aprovaram ontem o projeto de lei e tal. A nominal é quando os deputados e senadores precisam dizer se eles vão votar sim ou não, ou se vão se abster àquele projeto. Essas votações nominais, elas acontecem em situações que pedem um quórum mais qualificado, uma presença maior de deputados e senadores lá no plenário. E aí o presidente costuma falar: os deputados e deputadas já podem votar. Aí fica lá um tempinho e o pessoal votando na mesa deles lá no Senado e na Câmara, tem lá um lugarzinho para eles colocarem sim ou não. A votação secreta é quando a gente não vai nunca saber como que cada um votou se eles não tornarem público esse voto. Isso acontece geralmente quando é cassação de algum colega ou quando é votação para presidente da casa, porque o entendimento do regimento da Câmara e do Senado é de que se a pessoa dizer em quem ela vai votar, isso pode fazer com que ela sofra alguma retaliação a depender do resultado. A outra coisa é que muita gente vê na notícia, na imprensa, assim: foi aprovada a admissibilidade do projeto. Então foi aprovado. Não, a admissibilidade é só um comecinho de toda a tramitação. Por exemplo, na reforma da Previdência, sabe? Foi uma grande votação aqui em Brasília. Então foi aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara inicialmente, a admissibilidade. Quer dizer que os requisitos iniciais de constitucionalidade, de juridicidade, de compatibilidade e adequação financeira e orçamentária daquela proposta, isso foi, em tese, compreendido pelos parlamentares, e aí, num segundo momento, vai se votar o mérito daquele texto, exatamente o que ele pede. A outra coisa é que, geralmente, também deputados e senadores dizem lá da tribuna: senhor presidente, quero que conste esse meu discurso nos anais da casa. Os anais da casa, eles existem, são publicações oficiais do Senado e da Câmara que contém ali todas as decisões legislativas e todos os pronunciamentos dos parlamentares. E quando o parlamentar faz questão que isso seja publicado no Anal da Casa, aí vai estar lá mesmo, porque às vezes uma ou outra coisa não entra nessa publicação oficial. O parlamentar também pode pedir o seguinte: peço que esse meu pronunciamento seja veiculado na Voz do Brasil. Aí ele pode, e aquele pronunciamento vai para a Voz do Brasil, que vai lá 1 hora no rádio para todo o país. Eu falo essa voz porque eles falam assim, gritando, parece que eles não entendem que tem um microfone, Mauro e Michele. Né? Você tá parecendo aquele cara do carnaval, nota 10! Mas às vezes parece, né? Às vezes as coisas se confundem. O Congresso às vezes é um grande carnaval, para não falar circo, mas um carnaval, tá bom. O à parte é uma coisa muito interessante. Eu já vi parlamentares, antes do início da sessão, combinarem à partes. Então, você vai lá, você vai fazer o discurso, aí eu faço uma parte, aí tem uma tabelinha. Então, uma parte, por favor, deputado Mauro.
Aí, Pois deputado não, Mauro, deputado muito brilhante a sua fala, deputado. Eu estou aqui ouvindo atentamente, o senhor sempre com muita eloquência aqui para os nossos pares. E eu queria aproveitar para dizer que lá no meu Piauí, uma ponte, aí ele começa a falar uma coisa dele ali, é como se eu estivesse usando o tempo do outro também ao seu serviço. O que é diferente da questão de ordem. A questão de ordem é quando o parlamentar, em algum momento da sessão, pede para suscitar alguma dúvida em relação ao regimento ou à Constituição. Então, questão de ordem, presidente Michele, questão de ordem, questão de ordem. E aí ele vai lá, pede a questão de ordem, e aí o presidente às vezes está vendo que ele está fazendo aquilo para obstruir a sessão e vai. Isso não é uma questão de ordem, deputado. Vamos continuar a sessão. É sim, presidente, uma questão de... Qual regimento, deputado? Qual o artigo do regimento? Qual o artigo do regimento? E aí pede para ele dizer logo qual é o artigo que ele está contestando, porque de fato muitos pedem questão de ordem, porque a questão de ordem o presidente é obrigado a dar para o parlamentar que está ali no plenário, independentemente do que esteja acontecendo, mas geralmente é um migué, do parlamentar. Vamos seguir. Reunião do Colégio de Líderes, né? Às vezes a imprensa fala isso, eu fico imaginando o coitado do brasileiro tentando entender o que é um colégio de líderes. Ah, deve ser muito legal, uma escola de líderes, colégio de liderança. Não, não é isso. É uma reunião dos líderes dos partidos. Geralmente eles se reúnem no início da semana. A vida começa a acontecer em Brasília, no Congresso, na terça-feira, e geralmente na segunda ou na terça-feira de manhã tem a reunião do Colégio de Líderes para decidir qual vai ser a pauta, qual vai ser a ordem do dia. E aí os deputados e senadores que são líderes de suas bancadas, líderes dos partidos, e os partidos escolhem um líder a cada ano, podendo continuar esse líder por mais um tempo, por mais de um ano, isso é eles que decidem. E aí geralmente tem a orientação da bancada também, né? O presidente fala, como vota o PL, deputado fulano de tal? Como vota os republicanos nessa matéria, senador Cicrano? E aí ele diz lá, quando tem uma encaminhação de voto, também tem isso, os partidos vão encaminhar voto, a matéria está em discussão e os partidos vão encaminhar voto, os líderes podem dizer, o PL vota sim, presidente. O PP vota não, o PSDB está em obstrução. O que é obstrução? Obstrução são estratégias regimentais em que eles vão tentando protelar e atrasar aquela votação. Podem pedir adiamento daquela votação, podem sair do plenário para não contar o quórum, o mínimo que é necessário para que haja uma votação, e por aí vai. Caminhando para o fim, destaques e emendas. Geralmente a gente ouve muito isso na imprensa também. O destaque é aquele projeto, a emenda é aquele projeto. A emenda geralmente ela é apresentada no início da tramitação, o destaque é depois que o negócio já está no plenário e os deputados e senadores querem mudar alguma coisa no texto, geralmente apresentam os destaques. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, imprensa e sociedade, porque é justamente nesses destaques e nessas emendas onde geralmente moram os chamados jabutis, quando eles enfiam alguma coisa que não tem nada a ver com aquele projeto, naquele projeto para tentar aprovar, porque os destaques e as emendas podem ser votados à parte do texto da redação. Por fim, para finalizar mesmo, eu faço aqui um geralzinho de como é que funciona uma tramitação de um projeto no Congresso Nacional. Às vezes também o ouvinte pode ver, o projeto foi votado na comissão, então já está valendo? Foi aprovado no plenário do Senado, já está valendo? Não, tem todo um caminho de tramitação no Congresso. Já adianto para você, ouvinte, que quando eles querem, eles votam e aprovam. Em quanto tempo? No tempo que eles quiserem. Se eles quiserem aprovar em 30 minutos, eles votam em 30 minutos. Se eles quiserem aprovar em 20 segundos, eles votam em 20 segundos. Depende do que eles querem fazer. Tem um regimento? Tem. Mas sempre se dá um jeitinho. Sempre tem uma manobrinha ali. Então, qualquer parlamentar e o executivo da vez podem apresentar um projeto de lei ordinário lá no Senado ou na Câmara, certo? Vamos partir do princípio que começou na Câmara. Um deputado apresentou um projeto na Câmara. Então esse projeto vai ser recebido, tá? Se não for uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que vai mudar a Constituição, ou se não for uma CPI, por exemplo, não precisa de assinaturas, colher assinaturas mínimas para apresentar aquele projeto. Se é um projeto de lei ordinário, você apresenta e espera para ver o que vai acontecer. E aí depende do presidente da casa e do colégio de líderes se esse projeto vai tramitar ou não. Por isso que muitos deputados, mesmo da oposição, fazem amizade
com o presidente da Câmara. Porque se não for amigo do presidente, é muito difícil um projeto seu ser pautado algum dia. Não vota nada. Se você não é amigo do presidente, você não vai ser relator de nenhum projeto importante. Então, esse projeto, em tese, passa por algumas comissões, Comissão de Constituição e Justiça. Se for um projeto de esporte, vai para a Comissão do Esporte. Se for aprovado, vai lá para o plenário da Câmara, aí vota lá. Se for PEC, tem que ser 2 turnos, ou seja, 2 vezes a mesma votação. Se passar, vai para o Senado, também em tese, vai para as comissões. Tudo em tese, porque, como eu disse, se eles quiserem atropelar tudo, eles atropelam. E aí vota no Senado. Se mudar o teor do texto, volta para a Câmara mais uma vez para se votar na Câmara, para aí sim ter uma votação definitiva. É isso. Eu hoje cometi um equívoco. Eu deveria ter preparado sambas para cantar junto com vocês, Mauro e Aliás, Michele. as nossas ouvintes, a Isa e a Gabriela, falam que você deveria cantarolar o seu samba preferido. Será que você tá preparado? Senão a gente toca aqui. Se você não tiver preparado, que sabe que tem todo um aquecimento vocal... Solta o som, então. Vai, solta. Aí quem sabe ele canta junto. Eu canto junto, exatamente. Não vou ligar. Bom demais. Isso aí é pra Alemanha ontem. Eu não chora, não vou ligar. Tchau, Alemanha. Boa, Diego. Diego Amorim. Obrigado bom fim de por semana, hoje. bom jogo. Bom jogo, bom fim de semana. Segunda-feira estamos juntos aqui no Nova Manhã. Valeu, Diego. Valeu.